Graça e paz, irmãos, graça e paz, irmãs. Chegamos então a mais um Pequenos Textos, Grandes Verdades. E hoje eu gostaria de compartilhar com vocês os 3 primeiros versículos de 2 Reis 5. Então, 2 Reis 5, versículos de 1 a 3, diz o seguinte. O rei da Síria tinha um grande respeito por Naamã, comandante de seu exército, pois por meio dele o Senhor tinha dado grandes vitórias à Síria. Mas embora Naamã fosse um guerreiro valente, sofria de lepra. Naquela época, saqueadores sírios tinham invadido o território de Israel e entre os cativos havia uma menina que se tornou serva da esposa de Naamã. Certo dia, a menina disse à sua senhora: "Como seria bom se o meu senhor fosse ver o profeta em Samaria? Ele o curaria da lepra." Esse texto nos mostra que ninguém é tão grande e tão importante para que não possa ter uma dor e não possa sofrer por algum problema. Pensa comigo, Naamã era um comandante da Síria, um homem muito importante, e o texto fala que através dele o Senhor tinha dado grandes vitórias para o rei da Síria. Ele era um homem respeitado no seu país, ele era um homem do alto escalão, mas Naamã sofria de lepra. Era algo que doía na carne, literalmente. Era uma doença que tinha muito estigma naquela época. Eu acho importante a gente fazer um parênteses. Lepra naquela época não era somente hanseníase. Qualquer erupção na pele que não passava poderia naquela época ser considerado lepra. Então a gente vê que Naamã, ele era um homem importante, mas ele carregava uma dor. Mas esse texto também nos mostra que ninguém é tão pequeno que não possa abençoar. Saqueadores, o texto nos fala, foram para Israel e trouxeram cativos uma menina. E essa menina, ela foi trabalhar onde? Na casa de Naamã com a sua esposa. Se a gente pensar a situação dessa menina, ela foi tirada provavelmente da sua família, separada dos seus pais e estava servindo, ou seja, ela era uma escrava na casa de Naamã. Mas ela abençoou o seu senhor, falando onde ele poderia encontrar a cura. Aqui nós vemos 2 extremos numa escala hierárquica. A gente vê Naamã, o comandante, o poderoso, o reconhecido, aquele que era vitorioso, mas que estava adoecido. E nós vemos uma menina escrava, a menor na escala social, porque além de ser escrava, ela era uma mulher, era uma menina, e ela era extremamente fortalecida pela sua fé. E ela escolhe, mesmo numa situação adversa, abençoar a vida de Naamã. Como eu falei no começo, ninguém é tão importante e tão grande que não carregue dentro de si uma dor, ou que não precise de cura. E ninguém é tão pequeno, tão desimportante, que não possa abençoar. E uma coisa que eu acho muito importante a gente pensar a respeito da vida dessa menina, ela fez uma escolha. Ela fez uma escolha. A escolha dela foi, mesmo numa situação adversa, abençoar o seu Senhor. E a gente sabe, com o decorrer dessa história, que a escolha que essa menina fez mudou a vida de Naamã. Então, pensa nisso. Ninguém é tão grande que não precise de outra pessoa para ser abençoado. E ninguém é tão pequeno que não possa abençoar. E nós sempre temos a escolha de, mesmo nas situações mais difíceis, adversas e desagradáveis, sermos fonte de bênção. O que eu temos escolhido. Um beijo, meu pai volta aqui amanhã, eu te encontro na semana que vem. Tchau, tchau, Deus abençoe.